Boa noite, está no ar mais um resenha semanal. Hoje vamos falar de três assuntos, nomeadamente a preparação para as eleições autárquicas agendadas para o próximo mês de outubro. Vamos olhar também para estes casos recorrentes de assassinatos e posteriores, ou seja, de violações sexuais e posteriores assassinatos que têm acontecido um pouco por todo o país. E se ainda nos sobrar um pouco de tempo, vamos olhar também para a questão relacionada com a sinistralidade rodoviária, um pouco por todo o país. Os acidentes de viação tendem, portanto, a aumentar e a ceifar vidas humanas ao longo das principais rodovias do território nacional. E para fazer, portanto, a análise desses temas, temos como painelistas hoje Mohamed Yassin, Miguel Mapote e Mário Dixon, e esperamos a qualquer instante a chegada de Silvério Ronguane, que por razões presumimos que sejam de ordem organizacionais, ainda não se fez, portanto, aos estúdios, e quando chegar oportunamente poderá, portanto, se juntar a esta equipa já constituída. Boa noite, meus caros, sejam bem-vindos ao Resenha Semanal. Vamos começar com um assunto relacionado com a política, que é a preparação para as eleições autárquicas de outubro de 2018. Como é que os partidos políticos estão-se a posicionar em relação às eleições autárquicas, numa altura em que, portanto, a Frelimo já mandou os seus quadros para as províncias, a Renamo também já começa a fazer alguma movimentação e, aliás, já manifestou muito antes a pretensão de participar de uma forma um pouco mais forte neste pleito eleitoral. Não vou dizer o mesmo em relação aos partidos políticos extraparlamentares, mas acredito que também estejam a fazer alguma coisa, e fala-se que a Comissão Nacional de Eleições sugeriu que, de facto, seja feita, portanto, a inscrição dos órgãos eleitorais até 90 dias antes da realização, para permitir a divulgação dos dados eleitorais e os respectivos mandatos. Mas há quem, de facto, opõe-se também a esta ideia lançada pela Comissão Nacional de Eleições, portanto, no âmbito desta questão da revisão das leis relacionadas com o poder local, que compreende a existência de autarquias locais, tipo município e povoação de Moçambique, em conformidade com o projeto também de revisão constitucional que está já na mesa da Assembleia da República e que espera-se que seja rapidamente aprovada para harmonizar-se o quadro jurídico constitucional em vigor no nosso país. Vou estrear o Dr. Mohamed Yassin. Como é que, de facto, está a acontecer esta preparação? Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Dizer que, para a pauta da Renamo, se for a acompanhar, é que o nosso processo de preparação já vem desde o último pleito eleitoral em Nampula. Quer dizer, nós não paramos, e igual a esta preparação provavelmente não tenha sido feita anteriormente. E segundo é que nós estamos a acompanhar também as dinâmicas do país, acompanhamos também ao aproximar dos outros partidos políticos que querem poder, junto da Renamo, avançar para este pleito. Temos acompanhado também os segmentos sociais e a sua pretensão de ver uma Renamo mais robusta. Mas dizer é que nós em nenhum momento paramos de se preparar para este pleito. Por quê? É que havia um tempo em que a Renamo não participou do pleito eleitoral do ponto de vista autárquico, que é praticamente no último processo. Então, fomos vendo que, primeiro, identificar as falhas que os outros têm, estando no terreno, e segundo, percebendo que, afinal de contas, há um vazio político que foi dado ou foi deixado com a ausência da Renamo. Daí, muitos até por vezes questionam por que a Renamo avançou para o processo eleitoral em Nampula, tendo em conta que não participou no primeiro e esta sendo uma intercalar. Dizemos às vezes que era para testar o sentimento social e deixar a Renamo estar preparada para vencer qualquer pleito no qual os outros já estão preparados há 5 anos. E nós provamos em Nampula, e olhamos para este que vem para outubro da mesma maneira, do ponto de vista de preparação, que olhamos para aquilo que aconteceu em Nampula. Estamos prontos, iremos participar em
todos os círculos eleitorais e tenho a máxima certeza que a maior parte deles estarão nas mãos da RENAM. Exato. Mas há quem diga que, portanto, este ensaio eleitoral, diga-se, as eleições intercalares em Nampula, que conduziram, portanto, a vitória do Sr. Paulo Van Hale, pode não ter sido, de facto, pode não ter sido um bom indicador, tendo em conta que depois das eleições, praticamente Paulo Van Hale desapareceu do cenário político. Por quê? Eu não sei o que é que significa desaparecer do cenário político. Primeiro é que uma campanha eleitoral não é feita somente pelo vencedor, é feita pelo vencedor e pelo seu partido, onde que todos nós estamos na rua à busca da sensibilidade social em relação ao objetivo que a gente tem, que é vencer as eleições. Mas também é preciso recordar ao colega é que o Paulo Van Hale encontrou um município com problemas. Alguns deles já veio ao público afirmar que existem. Encontrou um município sem fundo nenhum para o seu financiamento e encontrou um município, do ponto de vista estrutura, que foi desestruturado, foi intencionalmente desestruturado. Então, nós temos um trabalho que está sendo feito a nível interno e a nível do partido, no sentido de apoiar as novas dinâmicas que o Paulo Van Hale está a ter a nível de Nampula, para assegurar com que estes problemas deixados, intencionalmente ou não, a Justiça melhor pode dizer, a nível do município, não prejudiquem na totalidade este que é o seu percurso que a gente pretende que tenha até outubro. A outra questão é que, se for a ver, é que este município de Nampula não teve um orçamento novo com a entrada do Paulo Van Hale. E o orçamento que já lá tinha um déficit que primeiro dizia-se que estaria a cerca de 41 milhões de meticais, mas depois chegou-se à conclusão que é muito mais do que isto. O que significa que nós encontramos um município sem pernas para andar. Mas hoje, o Paulo Van Hale não está a dar grandes conferências, mas a cidade de Nampula voltou a lutar para ter uma limpeza, aquilo que não tinha nos últimos anos. Quer dizer, aos poucos está-se a restabelecer aquilo que era a imagem real e que se pretende do município, sem estar a fazer nenhum alarido. O período de fazer campanha já foi feito e foi a campanha que o levou à vitória. Agora são as ações concretas fazendo frente aos déficits e à desestruturação que foi deixada no município, de forma que o Paulo Van Hale possa avançar. E eu penso que ele está a avançar muito bem, não precisa estar a fazer discursos bombásticos, porque, afinal de contas, não tem nenhum instrumento para além daquilo que o partido está a criar para ele poder funcionar. Muito bem. Sr. Mário Dixon, a quantas aqui anda a preparação para as eleições autárquicas? Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Primeiro, agradecer a Deus pela vida e saúde e apresentar condolências à família Maduela Tembe Nhamposa pela perca de sua antequerida, uma mãe, deixa muitos filhos e filhas, Deus tenha a sua alma, e saudar a nomeação de Sua Excelência, Senhor Joaquim Veríssimo, como Ministro da Justiça, e a sua tomada de posse. Ele já vem sendo vice-ministro daquele ministério durante muitos anos e já foi governador da minha província, da Zambésia. Estou em querer que ele vai saber honrar as recomendações do chefe do Estado, sobretudo quando diz que tem que garantir a justiça daqueles que não têm hipótese de pagarem por preço a justiça. Justiça completa e justiça justa. Falando da preparação para as eleições autárquicas, como acabaste de dizer, sou jornalista, as nossas brigadas já avançaram para os distritos eleitorais com a missão de, primeiro, esclarecer aos eleitores, aos munícipes, aos cidadãos moçambicanos, o novo processo eleitoral, o novo padrão eleitoral que consiste na cabeça da lista, fruto dos consensos alcançados entre o chefe do Estado e o malogrado presidente da RENAM, o Sr. Afonso Iacam, e também fazer
eleições internas para se encontrar o cabeça da lista. É tradição da Frelimo, desde a primeira hora que se constituiu como partido, como movimento, depois como partido, sempre pautou pelas eleições internas para escolher seus dirigentes. Mesmo no tempo do monopartidarismo, quando era um único partido, a Frelimo sempre teve eleições. Se lembra, nas assembleias populares, sempre havia eleições para se escolher dirigente. Então, estou em querer que, como a Frelimo é um partido de mudança e se ajusta à evolução do país e do mundo, nestas eleições há uma diferença, porque trata-se de eleições em que as pessoas vão eleger o partido e o partido, a primeira pessoa que está na lista do partido é que vai assumir como o posto de presidente do município, o cargo de presidente do município. É diferente das outras eleições em que eu sou Miguel Mabote, sou deputado, aí ao lado, podíamos arrancar sozinhos e apresentarmos as nossas candidaturas e nos candidatarmos, merecer da simpatia das pessoas que nos conhecem e do nosso projeto manifesto eleitoral, podíamos granjear simpatias e ganharmos votos e governarmos. Mas esse novo quadro eleitoral não vê isso, vê cabeça de lista. Mesmo os grupos de sociedade civil que se fala de que grupos de pessoas, esses grupos têm que se constituir e ter uma sua cabeça de lista. Então, é preciso explicar à população, explicar aos membros, explicar aos munícipes, explicar aos simpatizantes qual é o processo. É por isso que as nossas brigadas arrancaram e nós sempre estivemos preparados. De eleição em eleição, quando termina a eleição, temos as conferências para analisar e para arrancar. Assim, estamos preparados, à espera, com as máquinas afinadas, com os nossos membros. Exato. Sr. Miguel Mabote, já está preparado para ser cabeça de lista ou nem por isso? Muito preparado, senhor. Esta é uma lei quase que coerciva, não é? Desse ponto de vista, quer dizer que o indivíduo, mesmo que não tivesse pretensões de governar um município, não é? A lei já impera que basta, desde que seja a cabeça de lista, não é? É aspirante, portanto, a governar um município, nos moldes atuais. Mas dizer que o Partido Trabalhista está preparado, devidamente preparado, a sua dimensão, neste caso. E o que eu posso dizer é que, do ponto de vista de partidos políticos da oposição, há divergência de interesses. De interesses no sentido de que, quando eu vejo, por exemplo, que em 1962 haviam três grupos, né? Que queriam libertar Sul, Norte, Centro, etc. Mas apareceu o Dr. Eduardo Mondlane, unir aqueles movimentos, transformá-los em um. Acho que esta é a receita válida até nos tempos de hoje. Até nos tempos de hoje. Temos exemplo de Nampula, por exemplo, né? Em que tivemos as intercalares. Na primeira volta, a oposição perdeu. Mas que a segunda volta houve um adicional ao candidato Darnam, em termos de 13%, né? 13% de votos que se adicionaram em pouco tempo, mas isso mercê, portanto, daquilo que se supõe que seja o voto de toda a oposição em Nampula. Agora, essa foi uma sugestão social, sugestão do eleitorado de Nampula. Não sei se está a perceber. Mas eu suponho que seja esta a sugestão de todo o eleitorado, portanto, do vasto Moçambique. E vamos lá ver se, havendo esta concorrência, assim, os partidos divididos, já que nos moldes atuais não prevê a segunda volta, não sei se está a perceber,
Então, vamos lá ver se a sugestão popular vai vincar ou não. Não sei se está a perceber. Exato. Eu Mas vejo o que com isso quer dizer? Quer dizer que o seu partido vai ter que coligar-se a um outro partido? A Frelimo, a Renamo ou o MDM? Não. O meu partido está na coligação Esperança do Povo. Exato. Esperança do Povo. Portanto, é uma amostra que queremos fazer, não é? Daquilo que a União pode resultar. Agora, o que eu posso fazer aqui é que o pensamento ou o nível de compreensão dos moçambicanos de há 5 anos para aqui mudou drasticamente. As pessoas já ganharam uma certa maturidade, já ganharam uma certa visão, sabem o que querem, e como querem, e quando querem, e com quem querem. Então, isso é muito importante percebermos quando vamos a essas eleições. Sobretudo, nas cidades em que há uma situação de miscelânea, quer dizer, há uma convergência em termos da própria intelectualidade, não sei se está a perceber, e o próprio nível de cidadania. Você está a entender? E as pessoas entendem isso. Agora, quando se vai a essas eleições, acho eu que devemos ter isso em conta. Agora, o que posso até sugerir, para mim, é que estas eleições servirão de uma sugestão, não é? Um recado, vão servir de recado para aquilo que serão as próximas eleições gerais. Em 2019, nesta situação. O povo vai dar recado de como é que os partidos devem se posicionar. Ok, muito bem. Como é que pensam que a campanha eleitoral poderá ser feita nestes moldes? Porque agora, conforme se propõe, portanto, no novo figurino eleitoral, as pessoas vão votar os partidos políticos e por via disso, tendo a sua cabeça de lista, a cabeça de lista é que vai passar a ser, em caso de vitória, o presidente do município. Quem é que vai fazer campanha eleitoral? É o partido? É o cabeça de lista? Então, é uma pergunta que eu gostaria que também tecessem alguns comentários, mas depois do intervalo. Vamos observar o nosso primeiro intervalo. Não sai daí. Até já. Muito bem, estamos na segunda parte do Resenha Semanal. Bom, a pergunta que eu coloquei anterior continua. Queria ouvir os vossos rápidos comentários antes de avançarmos para o segundo tema. Quem vai fazer, de facto, a campanha eleitoral? Qual é a imagem, qual é a figura que vai estar na dianteira deste processo da campanha eleitoral? Bom, no concerne nesse assunto, acho que nós poderemos continuar ainda com o cabeça de lista como cara, portanto, da lista. Porque as nossas populações, ou o nosso eleitorado, está habituado, não é, a ver alguém em frente. Porque se nós vamos começar a dizer que não, quem concorre é um conjunto, sim senhor, mas as pessoas querem ver nesse conjunto quem é que vai nos governar. Então, acho que aqui vai aparecer mais a cara, não é, de quem vai governar, pretende governar, porque as pessoas querem ver isto, não vão querer ver, avaliar as competências, as qualidades do grupo, não sei se está a perceber. Exato. Vão querer avaliar quem está à frente deste grupo. Não sei se está a perceber, né? Mas nesse sentido que eu acho que poderá ser. Mamãe Dacine. É interessante o tema que fala sobre o modelo de campanha eleitoral e, como dizia o mais velho, as interligações que podem ser feitas entre vários grupos com interesse político para esse processo eleitoral. E dizer que a Renamo sempre esteve aberta, e não é a primeira vez. A Renamo já se coligou no passado. E esta não seria uma experiência nova do ponto de vista de como lidar com uma possível coligação. Mas é preciso também perceber, quando se fala de coligação entre a oposição,
ok? Nós estamos a falar de um processo eleitoral autárquico, na qual, por exemplo, em Nampula, em Gurue, na Beira e em Quilimane, a Frelimo é a oposição. Então, qual é que seria o modelo de coligação? Então, se a gente diz que é para coligar os partidos da oposição, que estão na oposição autárquica, então eu digo que nesses quatro municípios, a Frelimo é a oposição. Exato. E tenho máxima certeza que não é o que se pretende aqui dizer. Então, mas estaríamos a olhar para uma coligação eleitoral, tendo em conta que somos oposição governamental. Então, esta percepção tem que ficar muito clara até para o próprio povo. A lógica de coligação a lógica tem que ser esta. Okay. Esta. Quer dizer, uma coligação dos partidos que são oposição ao governo do dia, não uma coligação dos partidos que não estão a dirigir os municípios, porque em alguns municípios o Partido Frelimo é também oposição. Exato. E a outra questão é a percepção de quando é que se pretende ou quando é que se pode coligar. Pré-eleitoral, o período pré-eleitoral, ou no momento eleitoral, ou no período pós-eleitoral. Porque este novo modelo de processo eleitoral, na qual nós, como Renamo, diferente dos outros, não precisamos andar a nível das províncias somente a explicar como é que este processo vai ser, porque nós trouxemos a proposta para a Assembleia da República como resultado do sentimento que encontramos a nível das bases. Então, percebemos que o modelo anterior não estava bem e achamos melhor avançar com esta proposta vinda das bases, vinda dos lugares onde nós estamos a fazer política. Então, em outras palavras, isto é o resultado de um TPC que a Renamo já tinha feito. Sim, tanto como, não só o resultado do TPC, como é um ganho do processo político que a Renamo trouxe para o país e que abrange, não beneficia só a Renamo, porque, afinal de contas, este entendemos nós ser um dos modelos mais ideais de participação política do povo. E primeiro, ficamos também felizes por perceber que é a percepção também dos outros partidos políticos que este modelo pode ser o mais viável para que todos se sintam a participar dos processos de governação. Então, nós estamos atentos no sentido de que vamos ouvir os partidos políticos do ponto de vista bilateral, tanto como multilateral, e não fechamos a porta para nenhuma coligação. A porta, a nível da Renamo, está aberta. Vamos analisar caso com caso e vamos perceber até que ponto esta coligação pode beneficiar aquilo que é o interesse do povo, acima de tudo. E não o interesse de um certo partido que entende que deve se coligar porque percebe que a maior oposição que hoje existe é a Renamo. Não. O maior interesse da Renamo é o ganho do povo. Se o povo vai sair vitorioso com esta coligação, evidentemente nós vamos ter ela na mesa. Muito bem. Sr. Mário Dixon, qual é a sua análise? Obrigado. Primeiro, não é verdade dizer que as eleições intercalares em Nampula ganhou... quem ganhou foi a oposição. A Frelimo perdeu a Frelimo porque estava a governar. Não. A Frelimo em Nampula era a oposição das primeiras intercalares e ganhou. Então quem ganhou em Nampula foi a oposição. Mas então, mesmo assim, nas segundas intercalares também perdeu a oposição, aliás, ganhou a oposição. Porque quem estava a governar é o MDM. O MDM é que perdeu, é que era o governo. Então, não era Frelimo, não era Renamo. Então, esses dois estavam na oposição, um deles ganhou. Então, na Nampula, nas intercalares, quem ganhou é a oposição, não foi aquele que estava a governar. E também é injusto olharmos a Frelimo como governo e depois, nessas intercalares de outubro, considerarmos como se a Frelimo estivesse a governar em todo lado. Não. Essas intercalares, há cidades que a Frelimo está na oposição, que é da Beira, de Quilimane, do Gurue, de Nampula. Então, tratemos, se querermos falarmos das eleições,
assim como está, coligações, não coligações. Então, vejamos como municipais, não punhamos o governo. Batalha do governo será em 2019. Porque basta a gente dizer o governo, toda a gente vê o governo central que está a dirigir, que é a Frelimo. Mas quando é governos municipais. Portanto, agora, a campanha, eu quero acreditar de fato que não vamos fazer só a campanha dizer vota Frelimo, vota Frelimo. Sim, senhor, vota Frelimo é o partido da vanguarda das mudanças. Mas temos que ter alguém que o povo tem que saber que se a Frelimo ganhar, é o senhor fulano que há de estar à frente do que nós vamos pedir contas. Porque também quando a gente ganhar a própria Frelimo, como partido, há de pedir contas àquele que vai assumir os destinos do município, como edil. Então, é preciso que as pessoas conheçam, há de ter no figurino dele, há de aparecer as imagens, o que é tudo. Só que, votando na pessoa, mas votando no partido, é o partido sempre que tem que ganhar. Se o partido perder, aquela pessoa não vai ter legitimado como presidente do município. Então, tem que ganhar o partido, que é para a lista do partido passar, no qual ele é cabeça de lista. Muito bem. Bom, estas 2 últimas semanas acompanhamos vários casos relacionados com assassinatos que são antecedidos por violações sexuais em alguns bairros da cidade de Maputo e outras províncias. Como é que olham para esta postura bastante assustadora, que não é só, portanto, um problema que afeta a juventude, porque há um outro caso desta natureza que, portanto, um dos protagonistas já é uma pessoa, de facto, com uma idade um pouco avançada. Como é que olham para esta atuação? Quero começar a dar seu comentário, sim. Bom, na verdade, uma ação que vem manchando o tecido social moçambicano, uma degradação moral, e nós, moçambicanos, infelizmente, estamos a passar da fase da imoralidade para ser um país amoral, onde não se pensa em nenhum padrão de vida. É triste perceber que as pessoas hoje em dia, as crianças ou os jovens não podem estudar à noite porque, ao regressar a casa, correm o risco de ser violadas, e automaticamente, se o violador for alguém que elas conseguem identificar, acabam por tirar a vida. Mas a outra questão também é o peso político que isto tem, que é a incapacidade, até hoje, de iluminar a maior parte das vias públicas que são usadas para o caminho das crianças de ida ou vinda da escola. Nós temos visto aqui mesmo na cidade de Maputo, em alguns bairros, onde há este ato de violação depois morte tem sido praticado, e for ver, a primeira reclamação é que não há segurança. A segunda reclamação é que não há iluminação. Mas nós temos HCB é nossa, temos um programa de energia para todo o país. A EDM nos brinda com o slogan que já atingimos todo o país, mas temos na capital, sem estar a referir a outros lugares, temos na capital, não muito longe do maior círculo urbano, podemos olhar para os bairros depois de Machaquene para lá, onde nós temos caminhos, não tem iluminação nenhuma. Mas, em contrapartida, temos um programa de educação que as crianças que não são absorvidas no período normal são obrigadas a estudar de noite. Então, há um contrassenso do ponto de vista de governação. Se temos crianças que podem estudar de noite, então tem que ser criadas todas as condições para que estas crianças estejam a estudar. Porque, na maior parte das escolas, há energia. O que significa que há energia para a criança estar naquele lugar a estudar, mas não há energia para a criança chegar à escola ou voltar à sua casa. Então, a questão da segurança também a nível dos bairros tem sido um grande calcanhar daqueles. É que nós temos um grande aglomerado de polícias até em cada quarteirão a nível da capital, do centro urbano de Maputo, mas um bocadinho fora do centro urbano, aqui em Maputo, já não temos a polícia. Não sei se é uma
uma falha de distribuição de setores de segurança, mas está chegada a altura de se repensar, que a cidade vai crescendo e crescendo a cidade, automaticamente a questão da proteção, energia e água tem que ser alocada e sendo alocada é importante que o povo se beneficie disso. Uma única morte deve ser suficiente para incomodar um ciclo do poder. O que significa que, se eu sou responsável por uma zona ou pela EDM e a energia não está a passar num certo bairro, onde que a população diz que aqui nós somos violados e mortos porque não tem energia, e eu sou da opinião que, dia seguinte, esse responsável deveria se fazer ao local e, logo de seguida, criar as condições para que isto não volte a acontecer. Mas, infelizmente, nós continuamos a fazer ouvidos de mercador. Mas é esta degradação social que parte por quem tem a obrigação de prover os serviços. Infelizmente, a realidade é esta. Imagine-se na capital isto é assim, muito temos a dizer em relação às outras províncias e aos outros distritos. É lamentável e continuaremos a lamentar. Exato. Ok, vamos fazer um rápido intervalo, poderão voltar a comentar sobre este assunto no próximo bloco, o Sr. Mário Dixon e o Miguel Bapote. Não sai daí, até já. Muito bem, lanço a mesma questão relacionada com as violações sexuais e assassinatos para si, Sr. Mário Dixon. Como é que olha para este assunto? Bom, esse é o resultado de algumas faltas que nós temos no nosso sistema de segurança, primeiro, e algumas decisões que nós implementamos copiadas em outros países. Se lembrar, no tempo próximo passado, nós não tínhamos violações. Aqui na cidade capital temos problema de assassinatos e violações, mas nas outras províncias temos assaltos, em que alguém vai vender o milho dele à noite e recebe 10 pessoas e lhe assaltam. Temos pessoas que vão estar conduzindo a moto dele, alguém coloca um fio e ele a vira, é pescado, cai, matam, lhe levam a moto. Temos pessoas que assaltam pessoas, temos pessoas que vão na machamba do outro tirar o produto, quando o dono aparece, batem-lhe com pedra, matam. Então temos um conjunto de crimes que estão a acontecer a nível do nosso país e que esses crimes no próximo passado não tínhamos. Nós tínhamos pessoas que faziam vigilância, tínhamos sistemas de comunicação permanente, tínhamos os chefes comunitários a decidir, mas hoje em dia, com imposições estrangeiras, direitos humanos, não prender sem mandato, muita coisa que vem aí, fragilizaram. Quer dizer, esses instrumentos são bons, mas são bons para um país que tem. Não é uma situação em que tu chegas no distrito da Manhissa, encontra um distrito que tem os seus 80 mil habitantes e só a polícia tem uma única viatura. Não é possível. Então, como é que a polícia vai responder um assalto a acontecer na Taninga, na Palmeira? Chega em Mucuba, apanha 2 viaturas. Como é que a polícia dire até no 105 resolver o problema de um assalto se só tem 2 viaturas? Então, nós começamos, e mesmo os países onde a polícia tem muitos meios de transporte, encontramos polícia de cavalaria. Polícia que anda de cavalo para poder facilitar perseguir ladrão do lado a lado. Aqui na África do Sul, a polícia tem cavalaria, mas no nosso país não temos. Então, nós escangalhamos aquilo que nos garantia a segurança, que eram os nossos grupos de vigilância, os nossos grupos de vigilância, que eram as nossas autoridades, tinham o poder de decisão e que era a decisão que o povo tomava, era respeitada, escangalhamos tudo. Então, trouxemos um modelo e esse modelo nós estamos a conseguir, nós estamos a nos garantir a segurança. Há muita anarquia, as guerras também contribuíram, as televisões, todos os momentos estão a mostrar imagens de violências em outros países, os jovens aprendem e depois aplicam. Então, esse é o resultado. O que deve ser feito? Nós temos que começar a fazer aquilo que disse o chefe do Estado ontem, Massinga, quando diz, os régulos têm que começar a tomar posições. Se você ver um vizinho que não trabalha, não tem machamba, nunca foi, não tem ninguém que lhe assiste,
mas ele come bem, veste bem, anda de uma boa mosturosada. Você tem que ir ao Régulo e dizer, mas senhor Régulo, aquele meu vizinho não trabalha, não tem mais chamba, não tem negócio, não tem familiar que tem, mas ele está a viver numa boa. De onde vem? Então é isso que nós temos que começar a ganhar consciência de que a nossa segurança começa de nós mesmos, nas nossas casas e na nossa sociedade, no nosso bairro. Não deve começar esperarmos que venha alguém de fora nos guarnecer. Aqui nas grandes cidades, muitas casas estão cercadas com muros grandes, altos. Então, se a gente começa a ver entrada meia-noite, às 23 horas, de carros estranhos, temos que ter a coragem de sorteiramente nos organizarmos ou possuirmos apitos ou telefonemas, começarmos a fazer barulho. Porque eu quero acreditar que podemos chegar a algum lado com segurança do que estarmos completamente derrotados. Muito bem. Sr. Miguel Mapoto, qual é a sua análise? Muito bem. Bom, eu vejo que, portanto, nós estamos perante aquilo que é o perfil social. Depois lá vamos ver as aptidões dos indivíduos, não é? Que compõem essa sociedade. E também podemos fazer a avaliação daquilo que são aspectos socioculturais, assim como podemos encontrar também a questão do consumo de drogas. Podemos também ver o que eu posso chamar de conflitos de classes sociais. Isso porque é uma realidade que a sociedade de hoje não é aquela sociedade de ontem. Não sei se está a perceber, né? Há uma tendência sempre progressiva de as pessoas ganhar aquilo que é o aperfeiçoamento do seu estado social, que é a civilização. Toda a gente quer viver bem, né? Sem olhar para as condições que tem para viver bem. Portanto, isso não é mau. Agora, o problema é os caminhos que nós usamos para vivermos bem, quando queremos viver bem, quando não temos essas condições. Então, começamos já a descambar nessa coisa de assassinar o outro para levar o que tem, não sei se está a perceber, e prejudicar o outro para beneficiar daquilo que ele tem. Quando eu começo a ver essa coisa desse perfil social de hoje, isso não podemos ver só como fosse o problema exclusivo de Moçambique. Esse é um problema da humanidade de hoje. Se nós vamos nas redes sociais, encontramos relatos similares ao que está a acontecer aqui. Acontece em outras regiões do mundo. Então, quer dizer que é o problema do hoje, não é só de Moçambique. Mas para resolvermos isto, para mim, não basta apenas resolver o problema de Moçambique. É certo que, para varrermos um bairro, cada um tem que varrer o seu quintal. Depois completamos o bairro. Mas há aquele lixo que mesmo você varrendo o seu quintal, o lixo de vizinho pode transmitir cheiro para a sua casa. Então, para dizer que esse é um problema global. Alguns assuntos aqui são globais, não podemos resolver um problema de Moçambique. Isso porque nós, nesses assassinatos, encontramos indivíduos provenientes de outros países, não somente moçambicanos. Ou é um moçambicano que mata indivíduo de outra origem. Não sei se está a perceber. Então, isso não é só o problema do quintal de Moçambique. Okay. Agora, o que eu queria dizer mais aqui, a ostentação demasiada também. Aquela coisa, quando éramos crianças, nós fazíamos o quê? Quando tínhamos Christmas, que é a festa do fim do ano, ou do Natal. A nossa tendência era, se temos carne lá, era pegar aquela carne e depois com aquele osso sair, mostrar aos amigos que você está a comer carne a partir de casa. E os amigos não têm. O que fazíamos lá, lutava, às vezes nos batiam para levar aquele osso. Então, a ostentação demasiada. Uma pessoa, por exemplo, que vive no Xamanculo, não é? E desculpa, não estou a dizer que os pessoas de Xamanculo não merecem, mas temos que ver a classificação dos bairros também, não é? Xamanculo não é como Baixa. Exato. Como que chama aqui do Machantene? Não é como Baixa. Quer dizer, você vai estar naqueles bairros, você está lá,
tem uma casa, não sei de que tipo, não sei, tem tantos carros de você lá. Você sozinho ali. Você é uma ilha sozinho lá. Não sei se está a perceber. Então as pessoas saem, voltam. Então isso também não é muito bom. A ostentação demasiada para mim. Não é muito bom. Quer dizer, quando você vive num determinado bairro, você tem que se colocar na situação dos viventes daquele bairro. Não sei se está a perceber. Quando há falecimento, você sair também, dar a cara. Né? Porque as pessoas são vistas a sair de carro e entrar. Num bairro como esse, por exemplo. Então, há situações que nós precisamos de resolver. Eu concordo que o problema da iluminação pode ser, mas um indivíduo que é honesto, mesmo que anda num lugar não iluminado, ele não mata, não contrai por isso só a ideia de matar outra pessoa, porque o sítio que ele está caminhando está iluminado. Okay. Mas é o problema da mentalidade da pessoa, não sei se está a perceber, né? Que ele faz uso disso. Portanto, é mais ou menos isso, mas este é um fenômeno transversal que nós precisamos não só resolver o problema de Moçambique, não é? Mas entendendo que Moçambique também tem os seus problemas específicos que tem que resolver. O problema de que por exemplo, da falta de emprego, não é? A falta de oportunidade, por exemplo, não sei, para emprego, muito mais para os jovens, porque na sua maioria são jovens, nós podemos encontrar pessoas de 40, 50 anos, mas em termos percentuais, são poucos esses. Exato. Não sei se está a perceber. É nesse sentido que eu coloco a questão. O ponto fundamental é que se for a ver, as miúdas que são violadas, na maior parte, têm sido as que regressam das escolas. O que significa que aqui há uma insegurança neste percurso entre escola e casa. Porque ou são violadas no regresso ou a ida. E provavelmente a morte de seguida é porque podem ter reconhecido um dos violadores. Então, daí, evidentemente, se ela vai queixar amanhã, então acabam por lhe retirar a vida. Mas acima disso, é que se houvesse iluminação naquele bairro, não somente esta miúda havia de ver que está ali o malfeitor, mas também os vizinhos das casas haviam de se aperceber que tem ali o malfeitor. E isto alencando a ideia de que nós temos que criar melhores condições de segurança e de habitabilidade. Mas, velho, a ideia é exatamente esta, porque se isto não estiver, nós temos um sistema de educação que aquela criança que não teve alocação no período de manhã e de tarde é obrigada a estudar de noite. Mas às vezes esquece que esta continua criança e requer esta segurança, porque já não vai com o pai todos os dias para a escola e às 22 vai buscá-lo. Volta num conjunto de amigas e um dia volta sozinho. Então, nós temos este problema que não podemos descurar. E a outra questão, nós falamos tanto de assassinato, um dos grupos que mais mata a nível de Moçambique é a polícia. Quer dizer, a polícia mata indiscriminadamente. Então, é também uma questão que deve ser resolvida do ponto de vista de governação. Olha, nós podemos olhar e dizer que Moçambique tem, os problemas são contemporâneos e são extra-fronteira, sim, mas a Constituição da República exige com que o governo do dia se responsabilize por todo o ato que tem a ver com este país. É este país. E nós temos que pedir a alguém de direito para que consiga resolver o nosso problema, antes de resolver o problema do outro país. Muito bem. Vamos olhar rapidamente para a questão da sinistralidade rodoviária. Já não nos sobra muito tempo, só vou dar 1 minuto e meio para cada intervenção. Há muito mais pessoas que andam de carro e há poucas pessoas que conduzem carros. Há pessoas que vão à escola de condução e há poucas pessoas que, de facto, aprendem a conduzir viaturas e, consequentemente, nós temos acidentes em todo canto do nosso país. O Presidente da República teve que intervir pessoalmente na questão da estrada circular da Escola Primária de Chiang, já construiu uma ponte lá, aliás, está a construir uma ponte lá, algumas pessoas já apelidaram como Ponte Filipe News, mas isso é de menos. É uma questão de intervenção direta para resolver a questão da sinistralidade, portanto, nas nossas rodovias, que por causa desta imprudência, na observância das mais elementares regras de trânsito, acabamos criando, portanto, situações desastrosas em várias famílias. Como é que olha para este cenário, rapidamente? Samara Dixon. Bom, a sinistralidade rodoviária ou a insegurança rodoviária tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o fator humano. Nós
o fator humano, porque a estrada sozinha, ela é estendida daqui para a Europa, sozinha não mata ninguém. Podemos dormir meses e meses e nunca vamos morrer na estrada. O carro sozinho parado, sem ser movimentado por nenhuma pessoa, também não mata. Até as crianças brincam lá dentro do carro, fazem tudo. Mas quando o homem entra no carro e não se transforma uma parte da peça do carro e imprime a velocidade, o carro mata. Então, o culpado aqui é o primeiro homem. 2, nós temos isso também devido pela preparação do próprio homem. O país desenvolveu muito. A Inater agora faz exames eletrônicos, lá exame de condução eletrônico. Mas a escola, o que evoluiu? A escola de condução evoluiu alguma coisa? Tem simuladores? Não tem simuladores. Então, as escolas continuam a ensinar com livro e depois não há simulador. Você tira a carta, não tem simulador. Aquilo nas escolas antigas estatais do governo, havia, depois de toda a aula, havia um pequeno filme que você assistia as causas de acidente, mas não temos. 3, as estradas não comunicam com o condutor. Você só encontra chapa 30, chapa 80, não comunica. Tem que haver uma chapa que diz slow, devagar, está a aproximar uma escola. Daqui a 500 metros tem uma escola. Slow, devagar, daqui a 100 metros tem uma escola e tem uma passadeira. E tem que haver passadeira. A nível do país não tem. A Moviro, a Associação dos Transportadores e Acidentes Rodoviários, fez proposta, meteu para a Direção Nacional, o Fundo Nacional das Estradas, a pedir para que lhe faculte uma forma de um meio de ela contratar uma pequena empresa, colocar chapas que comuniquem. O motorista 24/24, você é de Niassa, não é de Niassa, se aproxima uma escola, há de ver a chapa dizer, cuidado, está a aproximar a escola. Isso é o que nos falta. Não vamos colocar ponte em todas as estradas. Muito obrigado. Como? Vamos arranjar onde é dinheiro. Muito obrigado, Sr. Mário Dixon. Rapidamente, 1 minuto e meio, Sr. Miguel Mapote. Bom, primeiro, neste caso vertente da ponte, acho que incidimos mais nisso, do Xango, não é? Xango, sim. Eu quero agradecer a humildade do Presidente da República, primeiro. Ele como homem, porque ele havia cometido um erro, não é? Um erro de linguagem, quando eu percebi, mas depois, humildemente, ele foi àquelas famílias e voltou a prometer, a construir o quê? A ponte. Então, eu vi que ele é um homem humilde, o caráter dele. Agora, muito a questão, os atropelamentos, primeiro, é preciso não só a formação dos motoristas, não é? Dos automobilistas, mas também é preciso divulgar mais como é que é, nas televisões, órgãos na imprensa, não é? Não só educar as pessoas para fazer agricultura, mas é preciso educar as pessoas também como se atravessa a estrada. Isso é muito importante. Não porque as pessoas sejam culpadas, mas é preciso educar como é que se faz isto, como é que se faz isto, quando é assim, como é que se faz. E qual é o lado que se tem que andar quando se anda a pé, não é? A pessoa saber isso. Porque as pessoas não sabem, um anda do lado esquerdo, outro anda do lado direito, mas tem regra. Agora, e outra questão também, a própria limitação da velocidade, não é? Porque o carro só mata quando ele anda a alta velocidade. Devagar pode empurrar, sim senhora, mas só mata quando anda a alta velocidade. Mas por que é preciso limitar a velocidade e fazer cumprir aquela chapa ali? Em outros países, por exemplo, há aquela limitação eletrônica de velocidade. Quer dizer, se há uma chapa que diz que aqui só se pode andar abaixo de 60, se você excede aquela velocidade, há um aparelho eletrônico, não é? Que detecta, registra a matrícula e depois vão verificar no serviço, no registro dos automóveis, de quem é o carro. Há uma multa a seguir. Muito obrigado pela sua intervenção. Para terminar, Sr. Mada Sim, nosso deputado, como é que olha para esta situação? Primeiro, as leis têm que ser cumpridas e as leis são feitas para o benefício e para a proteção do cidadão. E as leis também têm que ser evolutivas. Em relação ao que aconteceu no Xiango, primeiro nós temos que perceber que aquela estrada passou por onde já existiam pessoas. Não foram as pessoas que foram ao encontro da estrada. Quer dizer, e daí provavelmente não concordar muito com o mais velho, que quando diz que o Presidente da República
por norma é humilde, porque na maior das vezes que a sua intervenção foi em relação a uma ação social, pedagogicamente interviu mal. O que significa que para uma pessoa que assume o cargo de Presidente da República, há que ter um bocadinho de cautela quando se dirige a uma população, principalmente quando a gente percebe que esta população é violentada pelo próprio desenvolvimento. E o responsável pelaquela estrada não está longe do governo. Então, aí, no desenho da estrada, logo no início, sabendo que ali nós estamos perante escolas primárias que sempre existiram naquela zona, se a estrada vai passar, que é uma prerrogativa do governo, sim, usar da terra como melhor for benéfica para todos nós, era importante que esta questão da ponte fosse primordial. Por quê? Porque nós estamos ali perante uma escola. Então, nós temos que olhar se o objetivo era ter só uma estrada sem salvaguarda da vida humana ou ter um desenvolvimento salvaguardando a vida humana. Então, aquela correção feita deveria ter sido, não até como correção, deveria fazer parte do projeto inicial. Não assim sendo, pedagogicamente, a intervenção do Presidente da República foi desajustada. E ao aparecer a corrigir, não devemos louvar a correção, devemos dizer que, muito bem, foi chamada a atenção, nem que seja uma atenção individual, que tenha se chamado a si mesmo, mas nós não podemos permitir aquele modelo de discurso. Muito bem, muito obrigado pela vossa participação e assim termina o Resenha Semanal. Assim também que nos acompanhou, um forte abraço. Voltamos a nos encontrar no próximo domingo aqui, neste espaço reservado para análise dos principais temas que corporizam o dia a dia da atualidade moçambicana. Boa noite, até a próxima.